Cafezão da manhã. Mas eu sei que o Senhor é bom. E a sua misericórdia Assistindo não é André. Eu não entendo, mas eu sei. Olha, minhas tulipas estão abrindo, que Eu lindas. não entendo, mas eu sei que tudo Que isso linda manhã. tá tirando. Hello. Sabe uma coisa que eu aprendi? Vamos lá. Eu aprendi que existe tempo para todas as coisas. Haha, Flávia, tá na Bíblia. I know, mas eu tô falando tempo para todas as coisas também em outras áreas da nossa vida. Existe, assim como fala na Bíblia, existe tempo de colher, tempo de plantar, tempo de morrer, tempo de viver. Existe tempo de morrer? Tempo de viver? Existe. Existe tempo de chorar, tempo de se alegrar. Mas aonde eu quero chegar com isso? Eu já não tenho mais vergonha de aparecer aqui de nenhum jeito, de falar de nenhum assunto. Eu já virei realmente um reality show, né? Mesmo eu que edito, e é isso. Eu tenho visto pela minha vida, porque assim, na minha vida, tá existindo tempo de trabalhar, tempo de lazer, tempo de dormir pouco, tempo de dormir muito. Enfim, um exemplo bobo, mas pega a visão. Esse mês eu tirei para fazer vídeo de looks. Então, nos meus dias off, eu tô tendo que gravar look, porque o look do outro dia eu prefiro gravar um dia antes pra eu não ter que acordar super cedo e fazer correndo antes do trabalho. Então agora acabei de tomar banho e eu vou me arrumar e fazer 2 looks, o de hoje e o de amanhã. E aí quinta-feira, que é minha folga, de novo, eu vou fazer o de sábado, de domingo e de segunda, daí eu faço 3. Aí eu tava me arrumando agora e eu senti, nossa, eu só tô trabalhando, né? Mas tem fases da vida que é tempo de trabalhar, que não é tempo de passear, que não é tempo de sair, que não é tempo de outras coisas. Isso chama foco também. E meta. Eu tenho uma meta. E aí eu já senti que mês que vem vai ser o mês de escrever. Eu senti de voltar pro meu livro. Só que aí é o balance. Porque eu não vou deixar de fora dos meus looks, porque isso já faz parte do meu trabalho. Eu já entendi. Então eu vou continuar fazendo looks, porém não será mais todos os dias. E eu vou escrever o meu livro em alguns momentos dos meus day off. Então, gente, tem fases da vida que é uma única coisa e é aquela coisa. Eu não sei quanto tempo você me conhece, mas eu vivi uma vida muito boa no passado. Não que a minha vida agora não seja boa. Gente, eu não vou ter que ficar me explicando aqui toda vez pra vocês entenderem o que eu tô falando, né? Como isso aqui não é uma reclamação, isso aqui não é nada. Gente, eu não reclamo da minha vida. Não estou reclamando da minha vida e eu não tenho que me explicar pra vocês. Apesar, eu amo vocês, muito obrigada. Mas é que às vezes tem umas pessoas aí que não entendem muito bem. Eu tô compartilhando com vocês o que eu vivo, mas eu sou eternamente grata a tudo que eu tenho. Eu não tenho do que reclamar na minha vida. Eu não tenho do que reclamar na minha vida, tá? Fique isso muito bem claro. Deus conhece meu coração. Deus sabe quantas vezes eu ajoelho aqui chorando de gratidão. Ok? Então, por favor, entendam quando eu comento, quando eu converso. É uma conversa. Eu tô contando pra vocês as coisas que eu vivo. Eu tô me abrindo, eu tô me expondo. Em dias difíceis, em dias fáceis. Mas isso não é uma reclamação. Todo mundo vive dia fácil e dia difícil. É a vida de todos. Se você vive algo que você olha pra minha vida e você acha, nossa, ela devia estar. Ela não devia estar nada. Porque quem vive a minha vida sou eu. E eu sei o tempo de cada coisa. Nossa, Flávia, vai, sai, faz isso, faz aquilo. Sabe? Voltando. Eu tive uma vida, antes de vir morar em Nova York, maravilhosa, num nível que eu não tinha mesmo. Eu saía, eu passeava, eu viajava, eu vivia tudo de mais maravilhoso neste mundo. Tudo de mais maravilhoso que os olhos podem acreditar e ver. Eu já saí muito, eu já festei muito, eu já passei muito, eu já viajei muito. Todas essas coisas muito. Mas o que eu vivo hoje
esse foco no meu trabalho, essa relação de trabalhar quase todos os dias, tudo isso que eu tô vivendo hoje, eu nunca fiz dessa forma. Então, você que às vezes me assiste e vê, nossa, ela tá em Nova York, ela tinha que estar. Eu já viajei muito pra Nova York. Eu já passei, eu já conheci essa cidade de todos os jeitos. Não que eu não vá mais fazer isso, mas não é o meu tempo disso. O meu tempo agora, e olha que eu ainda tento, né? Às vezes vou no museu, às vezes saio, vou no parque, vou dar uma passeada. Hoje ainda quero dar uma passeada no parque, agora que o tempo melhorou. Quero começar a ir mais no parque. Tudo bem tudo isso. Só que, por favor, não coloque as suas expectativas na minha vida. Eu já fiz muitas coisas que você nem imagina. E hoje é o meu tempo do que eu tô vivendo. E o tempo que eu vivo hoje é foco no meu trabalho. Eu tenho metas. Eu sou muito focada quando eu as crio. E eu vou até o fim. Então, sim, a gente tem que descansar. E às vezes, nossa, ela fica em casa. Por quê? Eu preciso descansar pro meu próximo dia de trabalho. E se um dia eu tiver que vir aqui me explicar pra vocês, isso aqui vai ter perdido todo sentido pra mim. Porque não foi pra isso que eu vim. Eu voltei pras redes sociais pra expor o que eu vivo, o que eu passo, o que eu penso, o que Deus fala comigo pra fazer. Eu sei que eu moro numa cidade que muita gente queria estar passeando, queria estar vivendo. Talvez você veio aqui querendo ver Nova York. Quando dá, eu mostro. Mas é o que menos tem dado nos últimos tempos. O que mais tem dado aqui pra fazer é trabalhar, é focar e passar pra vocês as coisas que eu vivo e sinto. E que Deus fala pra eu compartilhar. Então, gente, I know que eu vivo nesse lugar que pra vocês é maravilhoso, é lindo, tem muitas coisas lindas mesmo, tem muitas coisas legais pra serem feitas. Mas pra mim é o meu tempo de trabalhar, é o meu tempo de focar. É o meu tempo de filmar minhas coisas, é o meu tempo de alimentar a rede social, é o meu tempo disso. Eu tô num tempo de foco no trabalho e não há quem me tire isso, ok? Claro que eu preciso intercalar com idas na igreja, com dedicar meu tempo a Deus, com cuidar da minha saúde, me exercitar, todas essas coisas. Mas não é porque eu moro em Nova York que eu vou sair turistando e mostrando a vida toda pra vocês. Por isso que quando alguém vem me visitar, eu realmente me entrego a viver a cidade e a turistar com essa pessoa que vem pra cá. Tá aí Vinícius e Liprins que podem provar que eu realmente faço isso. Tiro folga do trabalho e vivo a cidade com essa pessoa. Mas o meu dia a dia aqui é de uma pessoa normal que mora numa cidade normal, ok? Então o que eu quis começar a compartilhar e acabei falando tudo isso porque eu recebi uns comentários que eu não achei que agregaram, eu achei que me cobraram e eu não gosto de cobrança porque essa aqui é a minha vida. Quem toma conta da minha vida é Deus e eu, ok? Quem decide o que fazer, enfim. Eu gosto muito quando vocês compartilham comigo coisas que edificam. Quando a gente tem essa troca, quando eu falei algo que inspirou vocês, ou quando vocês sentem de me falar algo, eu sou super aberta, gente. Vocês sabem, eu respondo vocês, eu gosto muito dessa troca. Quando alguém me manda falar, escutei isso, lembrei de você, acho que vai te fazer bem. Ou, sei lá, sabe? Escuta sua mãe, vai na igreja. Essas coisas são super válidas, gente. Eu dou liberdade para que vocês falem e conversem comigo sobre isso, mas em tom de conversa, em tom de conselho, não em tom de cobrança. Nenhum relacionamento tem que ser baseado em cobrança. Relacionamento amoroso, amizade, nada. É um dar sem esperar nada em troca. Dar sem receber. Eu tô aqui pra fluir. Fluir o que Deus faz na minha vida. E não pra receber cobrança de volta, tá bom? Ixi, falei 10 minutos aqui, mas enfim. Essa era a minha mensagem e eu ainda tenho uma história pra contar pra vocês que eu quero contar agora. O vlog vai ficar longuíssimo. E a história que eu quero contar pra vocês... Bom, enfim, só finalizando esse assunto é isso. Existe tempo para todas as coisas.
entendeu? Pode ser que um dia essa minha loucura de trabalho acalme e eu volte a viajar o mundo em nome de Jesus. E aí vocês vão ver o mundo inteiro, tá bom? Então, respeita o tempo de cada pessoa, tá? Meu tempo agora é esse. Se quiser voltar só quando eu estiver viajando o mundo, daí eu com você, mas por enquanto é o que eu tenho pra oferecer, tá bom? E tem dias que eu não tenho nada pra oferecer. Mesmo assim, tô aqui. Dito isso, deixa eu passar um creme na minha cara, no meu rosto. E eu vou voltar pra contar pra vocês sobre o meu noivado, quando eu noivei e por que eu não casei. Volto já. Pia limpa, tudo limpo, é de Deus, né? Olha que coisa mais maravilhosa. Eu amo, amo, amo tudo limpo. Vamos lá pra história. Olha. Minhas tulipinhas. Acho que elas iam ficar mais bonitas aqui, ó. Vou botar lá. Vou contar a história. Bem mais bonitas ali, ó. A história que me pediram para contar é sobre que eu já fui noiva e não casei. Então tá. Não sei nem por onde começar, mas vamos começar pelo namoro, né? Quando eu tinha 19 anos, 18 para 19, eu conheci um jogador de tênis que foi jogar lá em Florianópolis, onde eu morava. Uma longa história, acabamos namorando, né, muito rapidamente. Desde que nos conhecemos, a gente se apaixonou, foi tudo muito intenso. Ele tinha 23 para 24. Esse relacionamento durou uns 4 anos. Tiveram muitos acontecimentos, muitas coisas aconteceram. E aí eu preciso contar algumas, assim, como foi o relacionamento, pra vocês entenderem por que no fim acabamos não casando. Mas a vida dele, ele era jogador de tênis profissional, então ele viajava o mundo inteiro, todo mês ele tava fora viajando, competindo. Então eu passava, durante esse relacionamento, a gente começou a namorar logo semanas seguintes que a gente se conheceu. Ele foi embora de Floripa quando a gente se conheceu, falando: eu não quero ir embora, eu quero ficar com você. Ele tinha certeza daquilo ali quando ele me conheceu. E eu tava um pouco assustada na hora que a gente se conheceu, porque foi tudo muito intenso mesmo. Mas aí, na semana seguinte, eu já inventei algo pra ir pra São Paulo. Ele foi me buscar no aeroporto e a partir dali a gente começou a namorar e nunca mais nos largamos. E aí logo depois ele foi viajar para um torneio também pra Europa. A gente começou a namorar e ele foi viajar quase um mês pra Europa. Eu voltei pra casa dos meus pais em Floripa. E aí no meio desse um mês eu fiquei bem pensativa em relação a: será que eu vou mesmo, né? Entro nesse relacionamento? Fiquei super confusa nesse primeiro mês que ele foi viajar e ficou quase um mês fora. A gente se ligava o tempo inteiro. Foi nessa época que eu comecei a escrever mais, porque era como eu conseguia falar com ele, expor pra ele o que eu sentia. A gente se mandava vários e-mails também e se ligava, claro, tudo isso. Mas pensa, mais de 10 anos atrás, né? Então, muito mais de 10 anos atrás. Eu tinha 19 anos. Hoje eu vou fazer 37, tem noção? Quase 20 anos. Naquela época, acho que era BlackBerry que tinha, ou nem BlackBerry ainda. Gente, eu não lembro mesmo, tinha Orkut nessa época. Enfim, a gente se comunicava sempre, né? E foi nessa época que eu comecei a escrever. Foi por causa dele, na verdade, que eu comecei a realmente escrever sentimentos. Por causa dessa distância. E aí ele voltou da Europa antes da época, não ficou o mês todo. Foi uma loucura. Eu fiz muitas loucuras na minha vida com esse cara. O nosso relacionamento foram muitas loucuras de amor. Ele foi o grande amor da minha vida. E eu lembro que nessa primeira vez que ele voltou da Europa, que a gente ficou longe, depois que a gente começou a namorar, eu tava indo trabalhar no centro da cidade, que eu trabalhava já de modelo em algumas coisas assim, e aí ele me ligou e falou:
eu acabei de comprar uma passagem pra você, eu acabei de chegar em São Paulo, preciso te ver. Eu comprei uma passagem, vem passar só essa noite comigo aqui. E aí, minha filha, que eu fui pra São Paulo com a roupa do corpo, eu tinha 19 anos de idade, gente. Eu liguei do aeroporto pra minha mãe. E eu falei, mãe, aí ela, o que é esse barulho de aeroporto no fundo? Aí eu falei, mãe, eu tô indo ver a pessoa, olha eu já sempre expondo os nomes aqui, não. Eu só vou e eu volto, mãe, amanhã eu volto. Eu só vou passar uma noite, ele comprou passagem, a gente quer se ver. E eu já volto amanhã. Eu só sei, gente, que eu fui e eu voltei depois de 21 dias. Vocês não têm noção da minha loucura. Porque daí, depois de lá, eu fui conhecer a família dele no interior de São Paulo. Eu fui pra cidade da família dele, eu conheci minha mãe, queria me deserdar. Quando eu liguei pra minha mãe pra pedir roupa, falei, mãe, você pode mandar um pouco de roupa pra mim, que eu vou ficar mais? Ela falou, se eu mandar suas roupas, eu vou mandar tudo. É um absurdo que você tá fazendo. Enfim, gente, meu pai teve um infarto por minha causa. Uma loucura, entendeu? Que eu já causei na vida da minha família. Ai, que criança que eu era inconsequente. Mas, ok, depois de conhecer a família dele, depois disso ele foi pra minha casa conhecer meus pais. Ele não tinha ido ainda conhecer meus pais, olha a responsabilidade. Aí ele foi conhecer minha família, ficou em Florianópolis, enfim. Resumão da história, vamos tentar resumir esses 4 anos que foram muitas coisas e loucas. Mas eu falei pra ele que eu não ia sair de Florianópolis, ele foi morar em Florianópolis. Por minha causa, levou o treinador dele junto, alugou um apartamento aonde eu queria, do jeito que eu queria. E aí eu ficava meio que morando com ele, morando com os meus pais. Quando ele tava no Brasil treinando, ele ia pra Florianópolis treinar. E quando ele tava no mundo viajando, ele tava no mundo viajando. E ele viajava no mínimo 3 semanas no mês. Então, ele passava mais tempo viajando do que comigo. E aí foi quando ele, em Florianópolis, o rendimento dele, o ranking dele abaixou muito, caiu. Porque eu era uma jovem que se festava, não tava estudando nessa época. Eu tinha começado psicologia, tranquei. Então eu acordava 11 horas da manhã, eu ia pra praia com os meus amigos, com o Pedro, no caso, também. Eu não tinha nenhuma religião nessa época, eu não acreditava em nada, só em mim mesma, me achava o máximo. E eu não fazia nada da minha vida, eu realmente vivia de férias. Eu ia pra praia, voltava, festava, saía, e aí isso não ajudava ele em nada. Pelo contrário, só prejudicava porque ele entrou na minha, em vez de eu entrar na dele. E aí ele falou, não dá mais pra mim, eu preciso voltar pra São Paulo pra treinar em São Paulo e focar na minha carreira. E como ele tinha feito o esforço de vir até a minha cidade, morar comigo, e eu não contribuía nada com isso, gente, eu era muito infantil nessa época. Eu falei, então tá bom, então eu vou com você. Porque ele falou, eu não consigo mais ficar aqui. Aí eu me toquei de que ele tinha feito um esforço por mim e falei, vou fazer um esforço por ele. E fui pra São Paulo, meus pais não concordaram, aí eu já tinha 20 pra 21, né, fez 1 ano que ele foi, no primeiro ano de relacionamento ele já foi morar em Floripa, e ficou 1 ano e pouco, então com 21 anos eu fui pra São Paulo. E aí eu passei na faculdade, falei, bom, então eu vou estudar, vamos focar na vida. E aí eu passei pra design de moda, o meu ex-noivo alugou um apartamento do lado da minha faculdade pra gente morar, pra eu poder ir a pé pra faculdade. Eu odiava dirigir, mesmo assim ele ainda deixou um carro na garagem pra mim, que eu tinha que ir lá no carro, ligar o carro, pra quando ele voltasse de viagem o carro não morrer, porque eu não dirigia em São Paulo, tinha pavor de dirigir em São Paulo. Aí, o meu pai não foi me levar no aeroporto quando eu fui embora pra São Paulo, meu pai não concordava com isso, nem a minha mãe, mas eles sempre me deixaram livre para tomar as minhas próprias decisões. Porém, eles não concordavam e eles falavam a opinião deles. E eles não e não. Mas eu já tinha 21 anos, então eu fui mesmo assim, inconsequente. Ou se fosse hoje, eu jamais teria feito isso, tá? Escutem os pais de vocês. Mas a minha mãe foi comigo. E aí ela me ajudou a arrumar o apartamento. Enquanto isso, meu ex-noivo tava... Eu não era noiva ainda, tá? Mas vou dar esse nome a ele para que eu não fale o nome dele. Ele tava viajando, a gente arrumou o apartamento inteiro. Eu nessa época, gente, eu nunca tinha lavado uma roupa, eu não sabia como era cozinhar, eu nunca tinha feito um ovo, eu não sabia nada. Foi nessa fase da minha vida que eu cresci na marra.
que eu comecei a crescer na marra. Porque ele já era mais velho, né? Nessa fase aí ele tinha 26, eu tinha 21. Ele chegava do treino cansado, ele queria, vamos comer o quê? E não tinha. Ele queria que eu ajudasse ele a lavar as roupas dele. Como é que eu faço? Eu não sabia fazer nada. Eu ligava pra minha mãe desesperada: mãe, me ajuda, o que que eu faço? Eu ligava pra Bruna, irmã do Pedro, fazia gastronomia, e eu falava: Bruna, me dá dicas, o que que eu cozinho, o que que eu faço. E aí eu comecei a me virar. Nessa época nem arrumar a cama eu gostava. Eu acordava e falava: pra que você vai arrumar a cama? E ele arrumava a cama todo dia. Eu era muito, muito infantil e mimada nessa época, mas eu também era uma pessoa muito divertida, sempre tive um coração bom, então eu sei tudo que ele via em mim, e ele via em mim o que eu não via. E hoje eu vejo que tudo que ele via em mim é como Deus me vê. Então eu acho muito lindo, por mais que foi um relacionamento com várias coisas que eu não teria feito e não faria hoje em dia. Eu jamais iria morar com ele antes de casar. Hoje em dia eu penso completamente diferente sobre tudo isso. Mas foi um relacionamento muito bonito, muito genuíno, muito puro em relação ao amor. Foi muito intenso e foi muito infantil também. Muitas nossas escolhas foram muito infantis e sem baseamento e sem ouvir os mais velhos. E aí eu comecei a fazer faculdade, né, design de moda. Ele viajava muito, eu fui amadurecendo e crescendo na base do amor e ódio, porque uma criança crescendo ali, mas foi isso, eu cresci na marra base do amor, eu acho. Mais na base do amor do que do ódio. Mas eu passava muito tempo sozinha, então eu me sentia muito sozinha. Ele viajava muito, eu maratonava Grey's Anatomy na madrugada e ia virada pra faculdade. E aí, nesse mesmo primeiro ano, ele começou a querer que eu viajasse com ele. E aí teve um acontecimento que foi incrível, que ele, aqui no US Open, ele jogou contra o Federer. Na verdade, ele ganhou um jogo e o próximo jogo ia ser com o Federer. E eu, jogadora de tênis, que fui na minha vida toda, sempre era um sonho acompanhar ele fora das quadras. Eu sempre, quando era no Brasil, eu sempre estava com ele. E aí, depois dessa vez de Nova York, eu comecei a viajar mais com ele. Que foi quando ele jogou contra o Federer, ele me ligou e falou: eu vou... o próximo jogo, se ele ganhasse o próximo jogo, ele ia jogar contra o Federer. E ele falou: eu quero que você esteja aqui pra esse próximo jogo, que depois eu vou ganhar e eu vou jogar com o Federer. Ele tinha certeza que ele ia ganhar aquele jogo. Aí eu falei: tá bom. Aí eu precisei entregar um trabalho na faculdade, tinha que entregar um trabalho pra faculdade na semana que eu ia estar viajando. Aí eu entreguei antes do trabalho e fui viajar. Fiquei uma semana aqui. E aí eu cheguei aqui em Nova York. Foi um sonho. Eu vivi muitos sonhos nesse relacionamento. Quando terminou, muitas amigas minhas que participaram falavam: gente, você tinha uma vida de princesa, o que aconteceu? Mas eu vou chegar lá no que aconteceu e vocês tenham paciência, porque esse vídeo vai ficar gigante. Cheguei aqui em Nova York e aí a gente ficou num hotel maravilhoso. Gente, o hotel era lindo, 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 todo dourado dentro do quarto, as coisas todas. E aí ele foi jogar esse jogo que, se ele ganhasse, ele ia jogar contra o Federer. O nervoso, porque esse jogo, ele caiu no chão de cãibra. Ele caiu na quadra de cãibra, ele não conseguia levantar. E eu do lado da quadra falava: vamos, você consegue, levanta. Eu sempre fui muito incentivadora, porque também é um esporte que eu conheço, que eu praticava, eu competia, eu sei o que ele estava passando. Então eu conseguia passar pra ele tudo aquilo. E aí ele levantou do chão, ele virou o jogo e ele ganhou aquele jogo. E aí o próximo ia ser contra o Federer. E aí eu lembro que nessa época eu nem era blogueira nem nada, não tinha nada dessas coisas. Eu tinha Orkut, né, como vocês sabem. A gente ainda não tinha Facebook, eu acho. Eu não lembro que ano que o Facebook nasceu, mas acho que não. Só sei que eu já tirava foto de algumas coisas, no Orkut as pessoas já gostavam de me seguir. E o jogo contra o Federer ia passar na televisão. E aí eu lembro que eles venderam o boné que eu usava. Nessa época ele era patrocinado pela Evoque, foi assim que eu conheci a Evoque também. Então eu usei o óculos,
O treinador dele também vendeu manga, vendeu boné. Ele vendeu boné, vendeu manga, de colocar patrocinadores nas mangas e nos bonés, entendeu? E lá fui eu assistir ele jogar contra o Federer e no mesmo dia, gente, eu vivi um sonho nesse dia. Todos nós, né? Mas eu em especial, porque quando eu fui descer do elevador pra gente pegar um carro, e aí assim, o carro vem, te pega na porta pra te levar pro campeonato, todas essas coisas. E quando eu fui descer o elevador, eu desci com o Federer no elevador. E ele falou, bom jogo. Como ele falou em inglês, eu não lembro a frase certa, mas eu tive a sensação que ele sabia que a gente ia jogar contra, eu sei lá como, mas enfim. E aí, eu entrei no carro, o meu ex estava lá, eu entrei no carro assim, ó. Aí ele, o que foi? Eu falei, ai, você me perdoa, mas eu desci no elevador com o Federer, tipo assim. E, gente, eu frequentava o lugar dos jogadores, então eu via Nadal, eu já vi Nadal de cueca uma vez. O Roddick, que era minha paixão, o Roddick, gente. E eu via ele assim, ó, e eu ficava, meu Deus, tem fim de costume, eu não posso... Eles eram pessoas que eu admiro, assim, jogando contra o meu ex. E eu torcendo para ele, né? Eu não podia torcer pro outro, obviamente. Mas enfim, eu vivi coisas maravilhosas, eu vivi momentos inesquecíveis na minha vida. Às vezes parece que já faz tanto tempo, e às vezes eu lembro disso, eu penso, gente, parece que nem fui eu que vivi isso. Mas fui eu que vivi isso. Eu tenho zilhões de livros pra escrever na minha vida de histórias que eu vivi. Aí, ele jogou contra o Federer, ele perdeu, mas foi um jogo maravilhoso, foi lindo, foi incrível. A gente aproveitou Nova York mais um pouco e eu voltei pra São Paulo. E eu vou trocar a bateria que vai acabar. Tá, daí depois disso a gente voltou pra São Paulo e eu voltei pra faculdade, ele começou a viajar mais um monte. Passou várias coisas, aconteceram várias coisas e eu tive que começar a trancar a faculdade porque ele queria que eu viajasse com ele. Muitas coisas aconteceram no nosso relacionamento, no meio do caminho. A gente se mudou pro interior de São Paulo depois disso porque ele queria voltar a treinar perto da família dele, eu fui junto. Morei lá no interior, eu não gostava, odiava a faculdade, eu não gostava da faculdade também. Mas continuei fazendo lá a faculdade, depois a gente trancou a faculdade de novo, eu tranquei a faculdade de novo, pra viajar com ele. Então eu viajei muitas vezes, eu viajei o mundo inteiro com ele. Era muito bom, mas ao mesmo tempo vocês conseguem ver que a minha vida foi deixando de ser minha vida, né? Eu vivia muito a vida dele, e eu ainda era muito infantil. Então ele às vezes, e desde que eu saí da casa dos meus pais, quando o meu pai não quis que eu me mudasse pra São Paulo, meu pai falou pro meu ex, a única coisa que eu vou pagar pra ela vai ser a faculdade dela. Você tá tirando ela de casa, agora a responsabilidade é sua. E ele concordou. Então, tudo que eu fazia e pagava era ele que bancava. No começo que eu me mudei pra São Paulo, eu trabalhei na Espaço Fashion, numa loja, no shopping, mas eu só trabalhei 3 meses, porque não dava. Ele queria que eu acompanhasse ele muitas vezes, então eu precisei largar meu trabalho, eu precisei largar a faculdade, muitas coisas, pra acompanhá-lo. Quase que no último ano, assim, do nosso relacionamento, a gente já tava morando no interior de São Paulo, eu já tinha 23, e ele falou, vamos viajar comigo pela Europa durante 6 meses. Ele falou, eu não vou levar meu técnico, eu não vou levar ninguém, eu vou levar você comigo e a gente viaja pela Europa. Aí a gente guardou todas as nossas coisas no fundo da casa da tia dele, em caixas e tudo mais. A gente tinha um apartamento, né, que a gente morava no interior. E aí a gente entregou o apartamento, a gente guardou todas as nossas coisas e a gente foi viajar pela Europa durante 6 meses. E isso foram em várias vezes, assim. Eu fui pra Itália com ele viajar por meses também, e ele não levava o treinador, ele me levava. Então, muitas vezes eu era o treinador, eu era terapeuta, eu era amiga e namorada. E tudo bem, porque eu sempre fui forte, eu acho, eu sempre aguentei. Mas a gente também passava por muita coisa, porque
pra mim, no meu lado, ele tem a história dele, ele tem o lado dele, mas no meu lado, se ele ganhava, a culpa é minha, se ele perdia, a culpa é minha. Eu tinha muito peso em mim, por tudo que acontecia na vida dele. E eu sei que ele também depositava muita coisa em mim. A gente era muito unido, muito uma coisa só. Quando ele fez terapia, né, o psicólogo, o esportista dele já falou pra mim isso, olha, ele tem que estar bem com você pra ele estar bem dentro da quadra. É como se o treinador, ele, tudo fosse a equipe e você é o castiçal. Imagina pra mim, eu já ouvi isso do terapeuta dele, quando eu tinha 22 anos de idade. Então, assim, eu entendo, porque eu também depositava minha vida toda nele, porque se ele não ganhasse, a gente não tinha como pagar a conta. E várias vezes aconteceram momentos incríveis, que ele ganhou jogos e jogos, e a gente celebrava, e a gente viajava. Em Londres, quando ele jogou Wimbledon, meu Deus, tiveram momentos muito maravilhosos. O melhor ranking da vida dele, eu tava do lado dele, a gente pôde festejar isso juntos, e era um esporte que eu amava. Então eu vivia dentro de uma coisa que eu amava, com uma pessoa que eu amava muito. Era incrível, mas também era muito desafiador pra mim. E aí, eu tranquei a faculdade, a gente foi viajar 5 meses pela Europa, 6 meses pela Europa. E a gente acordava cedo, eu lançava a bola pra ele treinar, eu jogava com ele pra ele treinar. Quando ele tava na quadra, eu falava coisas positivas, eu ficava dando ajuda, faz isso, faz aquilo, como uma treinadora. E muitas vezes ele descontava em mim com raiva, às vezes, bravo, de tipo, não tá me ajudando em nada, e eu saía de perto. Então misturava muita coisa, era muita coisa junto, entendeu? E aí chegou no final, a gente foi pra Bélgica, Madrid, França, onde mais? A gente viajou pela Europa, vários lugares. Onde a gente mais foi? Não lembro agora. Mas a gente foi Itália, a gente foi pra vários lugares. Foi lindo, mas também foi muito estressante. Porque no meio da viagem ele machucou as costas. Ele não conseguiu jogar bem as 3 últimas semanas. Tanto que a gente voltou pro Brasil faltando 1 mês quase. A gente ficou 5 meses. E aí teve um dia que na França, ele se estressou muito depois de um jogo, e aí ele decidiu, vamos embora, não tá me fazendo bem, não tá te fazendo bem, a gente não tá se fazendo bem nessa viagem, tá me doendo, eu tô machucado, vamos embora 1 mês antes. E aí ele decidiu ir embora 1 mês antes, e aí eu nunca tinha conhecido Paris. E aí no dia que a gente foi viajar, eu acordei e ele falou, troquei nossa passagem, a gente vai passar um dia em Paris, pra você conhecer, porque você merece, obrigado por você ter ficado todo esse tempo comigo aqui, aguentar todas essas coisas. E em mim, eu tava muito exausta, eu tava muito cansada emocionalmente, dentro do relacionamento, pensando na minha vida, o que eu tava fazendo com a minha vida, Flávia, desse lado. E aí a gente passou em Paris, e ele sabia também que a minha marca preferida naquela época era Burberry. E aí a gente desceu, ele pegou um carro, a gente desceu numa esquina, e aí ele falou, eu falei, onde você tá me levando? Aí ele falou, vamos, vou te mostrar, não sei o que, tô tentando realizar alguns dos seus sonhos. E foi a única vez que eu fui pra Paris, foi esse dia. Eu só passei um dia em Paris, e eu sou loucamente apaixonada por aquele lugar que eu quero um dia voltar. Enfim, e aí ele me levou na Burberry e ele falou, pode escolher o que você quiser, você merece. E aí eu escolhi a bolsa que eu tenho até hoje. E depois disso a gente voltou pro Brasil. E aí quando a gente voltou pro Brasil, a gente não tinha casa, a gente não tinha onde morar, né? Lembra que a gente tinha guardado as nossas coisas. E aí foi a hora que eu me impus, foi a hora que eu falei, olha, eu preciso voltar pra perto da minha família, eu preciso voltar pra um canto que eu me sinto bem, eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso. E aí ele falou, tudo bem, então vamos morar em Balneário, porque Balneário naquela época, o Larry Passos, que era o treinador do Guga, tinha uma equipe. Então eu moro em Balneário, você pode ficar mais um tempo com a sua família, a gente acha um lugar pra ficar nesse meio do caminho, 1 hora, Balneário e Floripa, 1 hora de carro você já tá em casa. Aí eu falei, tá bom, eu quero ficar em Florianópolis, eu tava decidida. Aí, isso era fim de ano, a gente foi
pra casa dos meus pais e ele ficava indo pra Balneário treinar. E aí final de semana, e era pré-temporada, porque fim de ano pra tenista, gente, é uma loucura, treina muito. E aí eu voltei pra casa dos meus pais. E aí foi maravilhoso, foi quando eu me senti de volta a mim mesma. E aí eu voltei a ver meus amigos, e aí eu voltei a frequentar os lugares que eu frequentava, eu voltei pra praia, aí eu relaxei. Aí eu voltei a ser filha, sabe? E aí eu relaxei de um jeito que só eu sei explicar. E aí me senti em casa, me senti feliz, me senti assim, ai, que saudade que eu tava disso. E aí no Réveillon, 2010 eu acho, eu tinha 24, eu não lembro, gente, mas acho que é 2010, né, 2023, ok, por aí. Eu fui pedir em casamento, meia-noite. A gente tava numa festa na beira da praia, com todos os nossos amigos, meu irmão tava lá. Ele e meu irmão eram melhores amigos. Eles jogaram tênis juntos, eles têm a mesma idade, né? Então eles eram super amigos, fizeram todo o esquema. Meia-noite, todo mundo contando, 1, 2, 3, 4, e aí ele me pediu em casamento. Foi lindo, foi lindo. E chorei. Obviamente na hora aceitei, falei sim. A Bruna era minha melhor amiga, assim mesmo, que é a irmã do Pedro, tava comigo naquela hora. Todos os nossos amigos estavam ali, o P tava ali, tenho foto com o P. Foi muito especial. Os meus pais não estavam nessa noite, eles estavam comemorando em casa, né? Minha avó morava com eles, enfim. E aí eu fui arrumar minha maquiagem nesse dia, na festa, e eu olhei pra Bruna e falei, eu não sei o que eu tô fazendo. Ela, amiga, agora você não pensa nisso, você tá noiva, você vai casar. E aí passou um filme na minha cabeça naquela hora, e naquele momento eu me senti muito insegura de tomar essa decisão na minha vida. Aí no outro dia, os meus pais, a gente festou, meus tios, lá, deu 2, 3 dias, ele foi pra Austrália jogar o Australia Open e passar um mês viajando pra jogar campeonato. E eu fiquei em Floripa, noiva, com a minha vida de volta. Os meus amigos, jogando tênis com a minha família, tudo junto, praia, toda aquela vida que eu amava de volta, depois de quase 4 anos fora daquilo ali. E aí eu tive um choque, porque eu comecei a ficar nervosa. Eu pensei, não sei se eu quero casar, ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Ai, mas olha que minha vida, eu vou ter que largar tudo isso. E eu comecei a frequentar mais meu círculo de amigos, então eu ficava até mais tarde na casa deles, eu comecei a sair para algumas festas. Eu realmente, assim, fiquei muito nervosa em ficar noiva ao mesmo tempo. E ele foi viajar, então ele saiu de cena. E aí, um dia, eu tava na piscina com o meu pai, e eu falei, pai, eu não tenho certeza se eu quero casar. E aí ele, e eu já tava vendo lugar, data, tudo isso, lista de convidados, todas essas coisas, e eu via a minha mãe mais feliz do que eu mesma. E eu ficava assustada com aquilo ali, minha mãe tava feliz da vida, muito, e eu não. Eu tava meio em choque, assim. E aí um dia eu falei pro meu pai, não sei se eu quero casar. E aí meu pai, como assim? Então pera, a gente já tá vendo tudo. Aí eu falei, eu não tenho certeza se eu... É que pai, eu não quero mais abrir mão de tudo que... Eu tô abrindo mão de muita coisa já. Eu não quero abrir mão de tudo isso. Eu não quero abrir mão das coisas que... Da minha vida. Eu já tô abrindo mão de tudo desde que eu comecei esse relacionamento. E aí meu pai falou, minha filha, então não case. Porque quando a gente casa, que a gente começa a abrir mão. Aquilo ali me levou para um lugar de certeza que eu não estava pronta para casar, que eu não podia casar. Naquele dia, eu tirei o anel do meu dedo, eu guardei na caixinha de volta e eu falei para mim mesma, eu não vou casar. Enquanto isso, ele estava disputando o campeonato, ainda faltava mais uns 15 dias para ele voltar. E eu comecei a agir estranho, eu comecei a ficar distante dele, eu comecei a não atender os telefonemas, eu comecei a sair pra festa, eu comecei a voltar 7 horas da manhã pra casa, eu comecei a agir diferente. E aí ele me ligava, o que tá acontecendo? E pensa que ele na Austrália, então os nossos horários já estavam completamente diferentes. E quando ele ligava, ele falava, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo?
e você tá agindo assim, né? E aí um dia ele falou, Flávia, vive o que você quer viver aí agora, quando eu voltar a gente conversa. E aí a gente se desconectou nesse momento, ele ficou lá vivendo a vida dele, tipo, mais uns 10 dias, e eu vivendo a minha. E nesse tempo, eu me aproximei de amigos, de pessoas que eu tava distante, e eu comecei a ver minha vida sem ele, pela primeira vez. E eu gostei de ter a liberdade de volta, de ter essa vida de liberdade. Eu não tinha mais liberdade, eu não tinha minha vida. Então eu ficava... E aí quando ele voltou de viagem, eu fui buscar ele no aeroporto. E na volta do caminho de casa eu falei pra ele, eu tenho uma coisa pra te falar. Ele falou, e aí, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Aí eu falei, eu não tenho mais certeza se eu quero casar. E aí ele falou, se você não tem mais certeza que você quer casar, então não tem mais relacionamento. Porque era pra ser o momento mais feliz. Você sempre falou de casar. Era pra você estar feliz vivendo seu noivado, nosso noivado, estruturando o casamento, fazendo as coisas. Era pra você estar feliz, era pra ser um dos momentos mais felizes da sua vida. E você não tem certeza se você quer casar, então acabou aqui. Aí eu falei pra ele, então acabou aqui. Aí ele me deixou na casa dos meus pais, no apartamento que eles moram até hoje, e falou... Aí eu falei pra ele, você não vai subir? Aí ele falou, não. Eu falei, você não vai dar tchau pros meus pais, porque você nunca mais vai voltar aqui. Aí ele falou, não, eu vou embora, Flávia. E aí ele foi embora. Eu liguei em prantos pro meu pai, porque o carro dele tava comigo, então minha cadeira de praia, tinha várias coisas minhas no porta-mala. Ele tirou todas as coisas do porta-mala, colocou no chão e saiu com o carro. E aí eu fiquei paralisada, chorando, e eu liguei pro meu pai e falei, pai, vem aqui embaixo me ajudar. Eu e a pessoa, a gente terminou. Meu pai, quê? Meu pai em segundos estava lá embaixo, vermelho. Porque meu pai, quando fica nervoso, ele fica vermelho. Pegou todas as minhas coisas e levou pra casa. E aí quando eu cheguei em casa, ninguém entendeu nada. Eu fui pro meu quarto, chorei muito. Passei o dia inteiro chorando. À noite eu me arrumei, coloquei uma roupa e saí. E aí quando eu tava saindo, meus pais, que isso? Eu apareci na sala toda arrumada, meus pais, que isso? Onde você vai? Aí eu falei, eu vou sair. E aí eles falaram, como assim? Você acabou de terminar o noivado, quase 5 anos juntos. Aí eu já sofri tudo que eu tinha pra sofrer. Eu vou sair. E eu saí. E eu me lembro que nessa noite eu voltei pra casa 8 horas, 9 da manhã. E no meio da festa eu gritava assim, eu tô livre. E é um sentimento que eu tenho vergonha, na verdade. Eu não falo nada disso feliz, tá, gente? Foi o que eu senti na época, foi a minha infantilidade, foi a minha falta de experiência, foi tudo isso. Eu demorei pra superar e pra entender e pra curar essa dor mais de 10 anos. Pra vocês terem noção, aqui em Nova York, esse ano ainda, não, né, no ano final, ali pelo Natal, eu tive minha última atitude de ação em relação a essa história, de realmente pôr um ponto final. Porque depois, durante muitos anos, nossa, aí é uma outra história, gente, mas eu demorei muito tempo pra curar essa dor e pra curar tudo isso. Mas essa é a história, esse é o vlog de hoje. Foi por isso que eu não casei, foi por isso que eu terminei, foi isso que aconteceu comigo. E o que eu passei depois aí é uma longa história, que se vocês quiserem um dia eu posso contar. Mas eu neguei esse sofrimento, eu enfiei dentro de uma caixa, eu não olhei, eu fui olhar depois de 10 anos, eu fui curar isso depois de 10 anos. O desfecho dessa história, ele é um livro gigantesco, porque foi um amor que eu tive que entender que mais uma vez, eu tive que entender que as nossas escolhas, elas mudam todo o trajeto. Por isso que é tão importante e sábio a gente ouvir quem é mais velho, a gente entender, a gente escutar, a gente ouvir Deus. Porque todas essas decisões, eu não tinha Deus na minha vida, então eu tomava por conta própria. Eu acredito que tudo acontece, tudo coopera para o bem, mas são escolhas, nunca deixam de ser escolhas. Se era, se não era, o que foi, mas foi algo que eu demorei anos pra
curar dentro do meu coração e de mim mesma. Hoje eu falo isso abertamente, hoje eu não tenho problema com isso, mas pra vocês terem noção, eu fiz terapia durante 4 anos e só depois do 2º ano que a minha terapeuta foi saber dessa história. Eu não falava sobre isso. Eu não contava pra minha terapeuta. E era o nó de todos os meus outros problemas. Era a raiz, né? Nós nos falamos depois, essa história teve vários capítulos depois. Nós dois precisamos nos curar, precisávamos nos perdoar, precisávamos, né, olhar, chorar, entender muitas coisas sobre isso. E foi feito, graças a Deus. Nos libertamos, né, na verdade. Porque foi um fim de 2 pessoas que se amavam demais, demais. E existiu a escolha de não estar junto. Por momentos, por situações, enfim. E estou pronta para viver algo novo, para ser pedida em casamento novamente, de uma forma agora mais madura, mais sábia, e viver isso da melhor forma possível. Mas depois desse relacionamento, pra vocês terem noção, todos os meus outros namorados, eu falava que eu não queria casar, eu falava que eu não queria ser pedida em noivado. Então, enfim, gente, isso causou em mim um trauma gigantesco, que já foi curado em nome de Jesus. Mas causou. Então é isso. Vocês podem deixar nos comentários as perguntas, eu respondo vocês. Essa é uma história que eu acredito que muita gente pode se curar através dela, porque foi intensa. E acredito que muita gente pode ainda estar com o coração machucado de coisas que não conseguiu perdoar. Então, desbloqueia isso aí, cura e vamos em frente. Tchau! Tchau! Agora eu vou fazer vídeo de look, porque eu tenho um mês inteiro pela frente. E vou fazer vídeo de look agora pra vocês, tá bom, gente? Um beijo. Até amanhã. Tchau. Comendo meu queijinho. E eu tô feliz. Eu ia terminar o vlog, mas eu voltei pra contar uma coisa legal. Eu vou ligar pra minha mãe, eu vou contar pra minha mãe, e daí eu vou contar pra vocês junto, tá bom? Peraí. Olha aqui, ó. Ó quem pulou. Ai, meu amor, demais. Ele é a lixa, ó. Ele ama essa lixa. Café. Vem aqui. Ai, coisa mais linda da minha vida. Mãe, eu tô feliz. Tô vendo o que houve. Vou contar uma coisa. Conta. Ai. O Dudu comprou passagem. Como vocês sabem? Chutei. Você chutou? Ele comprou? O Dudu comprou minha passagem. Ai, pro aniversário dele? Aham. Ah, quando você vai? Eu vou dia 26 e volto dia 2. Quase, Uau. né? Uau! 6, 27, 28, 29, 30. É, 6 dias. Uma Tá semaninha. legal, ficar 6 dias, depois você vai de novo, né? Mãe, eu vou esmagar aquele gordinho. Tá, 26, você volta quando? Dia 2? 2 de julho, é. Mãe, eu vou pra lá, você acredita? Ai, vai ver o polaco, filha. Yes. Vai ver o polaco Vou. de cama nova. Você viu a cama nova dele? Ele não gosta do lençol. Tirou. Sabe aquele... Bom, gente, era isso, tá? Que eu queria contar. Eu tô filmando. Você tá filmando? sua Não doidinha? você, eu tô filmando eu. Ah, você. Eu queria filmar não. sua reação, mas você já sabia? O Dudu te contou? Não, ele não contou. Eu só perguntei esse dia pra ele. Você vai comprar passagem da Flávia? É, quando é que a Flávia vai? Já tem passagem? Ele falou assim, tô esperando ela resolver, não sei o que, PPP, ficou por isso mesmo. Ah, tá. É que hoje eu mandei pra ele as datas que eu podia e aí ele me mandou a passagem. Que legal, Tá, filha. então é isso. Que Tchau, até amanhã. Mãe, bom que você vai ver o polaco antes da gente. eu vou. Bye. Agora eu vou de verdade. Dá tchau pro pessoal, mamãe. Tchau, tchau. Ai, olha ele, meu godinho.
Ó, meu amiguinho. Ai, amor da minha Ele vida. fica assim, ó, quando eu chego do trabalho, ó. Coisa mais Ó, linda no que colinho de gostoso, vovó. né, cafezinho da bochecha gorda. Da bochechinha aqui, ó. Cuti. Ai, que delícia, mãe. Gente, eu tô muito chocada com o tamanho desse sol e laranja na minha frente. Eu tô muito chocada, é enorme. E lindo demais. Ai, que lindo, que bênção. Meu amado rooftop.